Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e hoje estamos iniciando a nossa Semana do Profissional de Educação Física do ano de 2022. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Eduardo Augusto e sou bacharel em Educação Física pela Universidade Federal do Ceará e também especialista em Saúde Mental Coletiva pela residência da Escola de Saúde Pública do Ceará. Quando eu estava finalizando a minha residência, eu decidi que eu queria continuar trabalhando na área da saúde pública, atuando como profissional de educação física na saúde pública, e para isso eu teria que prestar concursos, já que é a principal forma de entrada nessa área de atuação. Para isso, quando eu iniciei a minha preparação, eu senti muita dificuldade, primeiro em organizar os meus estudos e também saber o que estudar, já que normalmente os conteúdos programáticos eram muito amplos ou muito vagos. Então, para isso, para eu me dedicar um pouco mais na minha preparação para os concursos, eu decidi dar um passo atrás e ao invés de já começar estudando de forma mais desorganizada, eu decidi dar um passo atrás, comecei a analisar diversas provas de concursos de todo o país, para que com isso eu conseguisse identificar quais eram os temas mais importantes, quais eram os temas mais cobrados e como esses temas eram cobrados nos concursos de educação física. A partir dessa análise eu consegui entender mais ou menos uma lógica que os concursos trabalhavam e aí quais eram esses temas mais importantes, como eles eram cobrados e consegui ter um direcionamento melhor. A partir desse direcionamento, a partir dessas minhas análises das provas e das questões, eu consegui entender um pouco melhor a lógica e com isso consegui algumas aprovações em concursos, já que eu consegui de fato organizar os meus estudos, direcionar melhor os meus estudos e com isso os resultados vieram. A partir desses estudos, a partir dessa análise das bancas e das questões, eu criei a página lá no Instagram, Concursos CD Física, já que eu não encontrava materiais voltados para a preparação para concursos de educação física. Então eu aliei o útil ao agradável. Já que eu estava estudando ali, fazendo a minha preparação para concursos, eu decidi criar a página como uma motivação para os meus estudos e também para ajudar as outras pessoas que estavam na mesma situação que eu. Desde então, desde o início de 2019, estamos com a página no Instagram, criei também aqui o canal no YouTube e a cada dia vamos compartilhando mais conhecimento e ajudando pessoas aí por todo o Brasil a conquistar também as suas tão sonhadas aprovações. Dito isso, essa breve apresentação minha, eu trago aqui o início da nossa Semana do Profissional de Educação Física. Já é a nossa terceira Semana do Profissional de Educação Física, o terceiro ano que a gente realiza esse evento, que aproveitando o dia 1º de setembro, o Dia do Profissional de Educação Física, a gente aproveita como uma comemoração e também como um momento de refletir qual é a educação física que a gente realmente quer, como é que está a nossa atuação. É um momento de fato de reflexão e eu aproveito para realizar esse evento como uma forma também de motivar as pessoas que estão nesses estudos, nessa preparação para concursos, até porque não é um processo realmente fácil, É um processo que exige uma dedicação muito forte. Às vezes a gente tem que deixar de lado algumas coisas que a gente gosta para focar ali naqueles estudos. Então o evento acaba sendo também uma forma de motivar quem está nessa preparação e é o momento da gente compartilhar conhecimento, trazer algumas informações importantes, alguns conteúdos interessantes, justamente para motivar quem está nessa preparação. A programação da nossa semana vai ser hoje, com essa aula, ainda vale estudar para concursos de educação física, onde a gente vai conversar um pouco sobre essa preparação geral para os concursos. Amanhã vai ser uma aula trabalhando pegadinhas para você escapar na hora da prova, alguns temas interessantes que as bancas gostam de trazer essas pegadinhas, então a gente vai trabalhar justamente esses tópicos na aula de amanhã. Na quarta-feira nós não teremos aula, mas vamos disponibilizar um simulado trabalhando temas recorrentes, trabalhando temas importantes dos concursos de educação física para que vocês testem seus conhecimentos. E na quinta-feira vamos finalizar a nossa semana com a aula de resolução e comentários desse simulado que será disponibilizado na quarta. Então, a partir dessa programação, vamos iniciar hoje com essa aula Ainda Vale Estudar para Concursos.
Eu decidi iniciar a nossa semana do profissional de educação física com essa temática porque diariamente, tanto no nosso Instagram como no nosso WhatsApp, surgem essas dúvidas, né? Diversos alunos trabalhando justamente essa dúvida. Professor, realmente vale estudar para concursos? Realmente eu posso me dedicar? É um momento interessante? Eu consigo realmente me dedicar? Vai valer a pena eu estudar para concursos? E normalmente essa dúvida vem seguida de 3 afirmações que já desmotivam antes mesmo da pessoa iniciar a sua preparação. Essas 3 afirmações vão trazer a base do que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje. São elas: quase não existem concursos para a educação física, só passa em concurso quem estuda já há vários anos, e são muitos conteúdos, eu não tenho tempo para estudar. Então, além da dúvida, né, se ainda vale realmente prestar, estudar para concursos de educação física, e também essas 3 afirmativas, né? Que quase não existem concursos para educação física, que só vai passar nesses concursos quem já estuda há algum tempo, e que são muitos conteúdos, eu não tenho tempo para estudar, eu não consigo estudar tudo isso, então logo eu não vou conseguir ser aprovado. Então, a partir disso, vamos iniciar nossas aulas, trabalhar justamente para quebrar esses 3 grandes mitos da preparação para concursos de educação física. Primeiramente, só para contextualizar, quais são as possibilidades de concursos na nossa área, né? Quais são os concursos que existem relacionados à educação física. E aí, falando nisso, a gente vai ter 4 principais áreas de educação, de atuação. A primeira delas, que vai ser exclusiva da área da licenciatura, que é a educação. Então, para quem é licenciado em educação física, para quem tem apenas essa licenciatura em educação física, vai focar principalmente nos concursos da educação. Então, a gente vai ter concursos principalmente na educação básica, seja na educação infantil, seja no ensino fundamental ou seja no ensino médio. E aí a maior parte desses concursos vão ser voltados para o ensino fundamental. Normalmente, pensando nas áreas da educação, de atuação da educação física, a educação é a que vai ter uma maior quantidade de vagas. Então, das áreas de atuação da educação física, normalmente a educação é a que vai ter uma maior quantidade de vagas, mas não necessariamente uma maior remuneração. Normalmente a gente vai encontrar as maiores remunerações dos concursos em alguns concursos específicos da área do bacharelado, porém a maior parte das oportunidades vão estar realmente na área da educação. Já para quem é da área do bacharelado, a gente vai ter essas 3 principais áreas de atuação. A saúde, então a gente vai ter concursos tanto para a atenção básica à saúde, né? A gente vai ter uma atuação na saúde pública pensando na atenção básica, mas também temos concursos voltados para atenção especializada, inclusive na área hospitalar, como por exemplo os concursos da EBSER, que é a rede de hospitais universitários do país, e temos também um concurso que inclusive estava com inscrições abertas nesse ano, que é o da Rede Sara, né? A gente vai ter a Rede Sara de hospitais de reabilitação, vai ter também no seu quadro de funcionários os profissionais da educação física, inclusive é um dos concursos que tem realmente uma das maiores remunerações na área da educação física. Outra área de atuação, que provavelmente é a mais comum aí da área do bacharelado, né, juntamente com a saúde, que é o esporte e lazer. Então a gente vai ter diversas políticas públicas relacionadas a esporte e lazer, em que o profissional de educação física está inserido, e em uma menor quantidade nós temos alguns concursos na área da assistência social. Então, para trabalhar aí em centros de convivência, em CRAS, em CREAS, e assim por diante, né? Então, pensando na área da licenciatura, a gente vai ter principalmente os concursos da educação, e pensando no bacharelado, a gente vai ter concursos na área da saúde, esporte e lazer e assistência social. É importante destacar também que além dessas grandes 4 áreas, a gente pode destacar também os concursos das Forças Armadas, né? A gente tem oportunidades de concursos tanto para a licenciatura como para o bacharelado, tanto na Marinha,
na aeronáutica e no Exército Brasileiro. Basta ficar atento aí às oportunidades, mas temos também vagas tanto para a licenciatura como para o bacharelado nas Forças Armadas do país. E aí, para quebrar um pouco desse mito que não existem concursos para a área da educação física, a gente já falou das principais áreas de atuação que os concursos de educação física são disponibilizados. E aí eu trago alguns exemplos de editais abertos do fim de 2021 para o atual momento, né? Então, nos últimos 12 meses de 2021 até agora, no fim de agosto de 2022, a gente teve uma série de concursos e eu gostaria de destacar esses daqui que são alguns exemplos desses últimos 12 meses de concursos interessantes na área da educação física. Então a gente teve vários concursos estaduais, vários concursos de prefeituras grandes, né, de grandes cidades do país, além de outros diversos em cidades do interior, em cidades de regiões metropolitanas e assim por diante. Somente nesses daqui que estão dispostos na imagem, a gente já tem mais de 1.000 vagas a partir desses editais. Então, já quebrando esse mito de que não existem vagas, de que não existem concursos de educação física, eu trago esse exemplo, né? De 2021, do fim de 2021 até o presente momento, a gente já teve diversos editais. E aí, destacando esses aqui da imagem, né? Prefeitura de Manaus, Prefeitura de Fortaleza, Governo do Amapá, Governo de Roraima, Governo do Distrito Federal, do Mato Grosso do Sul, de Goiás, de Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, e aí alguns concursos de prefeitura interessantes. Manaus, Fortaleza, Belo Horizonte, Goiânia, Curitiba, Maringá, e aí outros concursos até mesmo a nível federal, como por exemplo o da Marinha do Brasil, o da UFERSA, né, que é a Universidade Federal do Semiárido, lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. A gente teve o concurso, a gente vai ter agora a aplicação da prova do processo seletivo da Rede Sara. Então, só aqui são alguns exemplos de editais interessantes que saíram nesses últimos meses, com diversas vagas, totalizando aí mais de 1.000 vagas e vários deles com boas remunerações, com boas perspectivas, né, com planos de cargos e carreiras e assim por diante. Então, acaba quebrando um pouco esse mito de que não existem vagas, de que não existem oportunidades para a educação física nesse âmbito dos concursos públicos. E aí, dando continuidade, esses foram alguns editais que já foram lançados, que já foram aplicadas provas ou que estão com inscrições abertas, mas aí daqui para frente a gente já tem alguns concursos previstos, né? Alguns grandes concursos previstos, como do governo do Pará, da Paraíba, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Esses daqui são alguns concursos previstos, fora os que ainda não têm exatamente uma previsão ou que ainda não foram autorizados, né? Então a gente pode ter de outros governos, de outras prefeituras ou até mesmo alguns concursos a nível federal interessantes saindo aí a partir do momento dessa aula, né? A partir do momento dessa aula a gente pode ter aí algumas novidades em relação aos concursos. Porém, esses já são os que estão previstos, né? Já estão autorizados e de fato tem uma previsão para ocorrerem aí nos próximos meses ou até mesmo no próximo ano. Quebrado o primeiro mito de que não existem os concursos de educação física, não existem vagas para educação física em concursos, a gente vai para o segundo mito, que que precisa estudar há vários anos para ser aprovado, que só é aprovado quem já está nessa preparação para concursos há muito tempo. Então eu trago aqui essa pergunta, se é possível ser aprovado. Eu gosto muito de trabalhar uma analogia com a escalada, né? Então, na escalada, primeiramente a gente tem um objetivo, né, que é chegar no fim do muro da escalada ou da montanha, seja lá o que for que a gente esteja escalando, mas a gente tem um objetivo já definido. Para a gente alcançar esse objetivo, a gente tem uma série de estratégias para que a gente consiga chegar lá no topo do muro da escalada, no topo da montanha. Então, a gente tem que planejar qual vai ser o nosso caminho. Eu já tenho que ter minimamente uma técnica de escalada, eu tenho que ter ali os meus apoios, tenho que ter
minimamente um planejamento, uma organização para que eu consiga fazer essa escalada. Pensando no mundo dos concursos, é exatamente a mesma coisa. Primeiramente, a gente tem um objetivo a ser alcançado, que normalmente é aquele concurso desejado, né? Um concurso estadual, um concurso federal, ou até mesmo um concurso municipal, mas que seja da minha cidade natal, ou seja, uma cidade que tenha realmente uma boa estrutura de atuação, uma boa remuneração e assim por diante. Então, fazendo essa analogia da escalada com a preparação para concursos, primeiramente, eu tenho o meu objetivo bem definido. Segundo, eu vou ter que ter um planejamento. Assim como eu tenho um planejamento de escalada, né, eu vou saber ali mais ou menos qual é o caminho que eu tenho que seguir. Apesar de ser difícil realizar esse caminho, eu tenho minimamente um planejamento, uma organização, eu sei mais ou menos qual é o caminho que eu devo seguir. Na preparação para concursos, também é interessante que a gente tenha esse planejamento, seja um planejamento de rotina de estudos, de fato, né? Que eu saiba os momentos que eu tenho que separar para estudar, que eu tenho que realmente me dedicar para aqueles estudos, mas também um planejamento dos estudos em si. O que é que eu vou estudar? Como eu vou estudar, se eu vou estudar apenas por videoaula, se eu vou apenas ler determinado livro, se eu vou estudar só por questões, eu tenho que fazer também esse planejamento, mas o mais importante que eu considero, tanto na escalada como na preparação para concursos, é a constância. Então na escalada não adianta eu sair muito rápido já no início, porque provavelmente eu vou me cansar antes de chegar lá no meu objetivo, né? No topo ali da montanha ou do muro de escalada. Na preparação para concursos é a mesma coisa. Não adianta eu me dedicar muito ali naquele início, estudar muito, dedicar muitas horas de estudo, se até o fim da minha preparação eu não vou ter essa constância, né? Então é muito mais interessante a gente realmente separar aqueles momentos, ter aqueles momentos de fato de constância de estudo, seja fazer uma leitura todo dia, seja resolver alguma prova, resolver algumas questões todo dia, mas que tenha essa constância, que a gente sempre esteja em contato com os estudos para que a gente possa cada vez mais ir subindo nesse muro de escalada até alcançar o nosso objetivo. E aí é interessante ressaltar que não é garantido que uma pessoa que tem vários anos de estudo vá ser aprovado em um concurso. Pode ocorrer de uma pessoa que nunca prestou um concurso, estudou ali apenas um mês e já seja aprovado, porém são exceções, né? Tanto a pessoa que estuda há muito tempo ser aprovado, ficar muito longe da lista de aprovados, assim como também é uma exceção uma pessoa que começou agora esse estudo já ser aprovado, já conseguir a primeira colocação. Então são exceções. É interessante que a gente tenha essa noção de que é interessante a gente fazer um planejamento, ter a constância nos estudos, entender essa preparação realmente como um processo, né? Não colocar os bois na frente da carroça, né? É interessante que a gente entenda essa preparação como processo. Reprovações podem de fato ocorrer, são comuns de acontecer nesse processo, né? Às vezes a gente tem muito interesse ali em ser aprovado em um concurso, só que acaba reprovando, não conseguindo aquela classificação que a gente desejava, e isso acaba realmente desmotivando, mas é interessante que a gente entenda essa preparação como processo. A cada estudo que a gente faz, a cada videoaula que a gente assiste, a cada leitura que a gente faz, a cada prova que a gente realiza, a gente vai aumentando essa nossa bagagem e aí vai melhorando essa nossa técnica de escalada para que a gente consiga realmente alcançar aquele objetivo final. Então não precisa ser um gênio para ser aprovado em concurso, mas é interessante que a gente tenha planejamento, organização e constância, que a gente sempre esteja em contato com os conteúdos e principalmente saiba direcionar os estudos. Também não adianta muita coisa a gente focar muito nos estudos, ler os livros de fisiologia do início ao fim, ler um livro de cinesiologia do início ao fim, se aquele concurso nem ao menos vai cobrar fisiologia ou cinesiologia, né? A gente tem que realmente entender a lógica por trás do concurso, a gente tem que entender o perfil da banca, a gente tem que entender quais são os temas prováveis de serem cobrados, como eles podem ser cobrados,
para que a gente consiga realmente direcionar os nossos estudos, direcionar os nossos esforços e assim otimizar o nosso tempo e conseguir assim melhorar a nossa técnica de escalada para que consiga atingir o objetivo de forma mais eficiente possível, né? Então sim, é possível ser aprovado, porém é muito interessante que a gente tenha essa noção de que a preparação é um processo, tem todo um processo, tem toda uma bagagem a ser criada e necessita muito de planejamento, organização e constância. E aqui a gente chega na terceira afirmativa que muitas vezes desmotiva quem está querendo se preparar, quem está na preparação para concursos de fato, que são muitos conteúdos, eu não tenho tempo para estudar isso, então eu já nem vou inventar de estudar para concursos, né? Eu não tenho condições de estudar tudo isso. E de fato, quando a gente fala da educação física, a educação física realmente é muito ampla, né? A gente vai ter conteúdos bem específicos de uma educação física escolar, conteúdos pedagógicos bem específicos, mas também vamos ter no outro oposto conteúdos biológicos também muito específicos, né? A gente vai ter conteúdos da fisiologia, da bioquímica muito específicos que acabam trazendo dois extremos que realmente tornam a educação física muito ampla, né? A gente realmente vai ter um conhecimento, uma área de conhecimento da educação física muito ampla e normalmente as bancas vão explorar essa área de conhecimento como um todo, né? A educação física como um todo. Porém, além dos conteúdos programáticos gigantescos, muito amplos ou até mesmo muito vagos, é interessante que a gente entenda um pouco mais a lógica dos concursos para que com isso a gente consiga realmente otimizar os nossos estudos e direcionar melhor os nossos estudos, né? Se a gente realmente for seguir apenas aquele conteúdo programático, apenas o que a banca lá especifica, às vezes a gente pode deixar de lado alguns conteúdos que podem ser cobrados e focar em algo que talvez nem surja em alguma questão, né? Não estou falando para a gente jogar de lado os conteúdos programáticos dos editais, mas sim, a partir deles, tentar interpretar e tentar focar um pouco melhor, direcionar melhor os nossos estudos. Para dar um exemplo, eu trouxe aqui alguns conteúdos programáticos de concursos recentes. Então, trago aqui conteúdo programático do governo de Pernambuco, que foi organizado pela banca Sebrasp, o conteúdo programático do governo de Fortaleza, que foi organizado pela banca IMPA, e o conteúdo programático do governo de Roraima, organizado pela banca IBFC. Antes da gente passar para o conteúdo programático, eu gostaria de destacar que são três bancas com estilos bem diferentes. A Sebrasp tem um estilo, inclusive tem uma forma de cobrar. Geralmente ela tem uma forma diferente das outras bancas, que ela vai trabalhar principalmente com questões de certo e errado, né? De verificar a afirmativa se ela é verdadeira ou falsa. A maior parte das provas da Sebrasp, pelo menos, são assim. A IMPA, por sua vez, ela tem questões de múltipla escolha, mas normalmente são questões longas, são questões com muito texto, onde a gente vai ter que realmente ter uma interpretação daquele conteúdo. Já a banca IBFC, ela tem um estilo de questão mais direcionado, realmente mais objetivo, a gente vai ter que dominar aqueles conceitos para conseguir ter uma questão mais objetiva, ter um raciocínio mais objetivo. Então, dito isso, são três bancas com estilos bem diferentes, com questões bastante diferentes. Mas vamos agora para o conteúdo programático. No primeiro tópico do conteúdo programático do governo de Pernambuco, ele traz histórico da educação física. No de Fortaleza, histórico da educação física, e de Roraima, histórico da educação física. Segundo tópico de Pernambuco, educação física enquanto linguagem. Fortaleza, educação física como linguagem, e Roraima, educação física como linguagem. Terceiro de Pernambuco, processo e ensino-aprendizagem na educação física. Terceiro de Fortaleza, processo e ensino-aprendizagem na educação física. E terceiro de Roraima, processo, ensino e aprendizagem na educação física. Então, se a gente for ver todos os tópicos, a gente vai ver praticamente os mesmos tópicos e a mesma ordem dos três conteúdos programáticos. Três locais totalmente diferentes e três bancas com perfis totalmente diferentes. Mais uma vez, reforço.
Não estou dizendo para a gente deixar de lado o conteúdo programático. O conteúdo programático é fundamental para que a gente consiga ter uma noção do que a banca vai cobrar, né? A partir desse conteúdo programático eu tenho uma delimitação do que ela vai cobrar sobre a área da educação física. Porém, além disso, a gente tem formas de identificar, de ter um melhor direcionamento para os nossos estudos. Uma delas é analisar as bancas. Então, eu dou uma olhada aqui no conteúdo programático, eu faço essa análise, faço a interpretação, o que é que pode cair em cada tópico, né? Vou destrinchar cada um desses tópicos, porém, eu vou lá nas provas da Sebrasp passadas e tento fazer um mapeamento de qual questão está presente em cada tópico do conteúdo programático, né? Para que com isso eu tenha uma noção do que a Sebrasp normalmente vai cobrar quando se fala do histórico da educação física, quando se fala em crescimento e desenvolvimento. Da mesma forma, o que a Banca Ímpar normalmente cobra sobre cultura e educação física, sobre atividade física e saúde, da mesma forma a IBFC e assim por diante. Vai ter banca que vai ter conteúdo programático totalmente diferente, vai ter banca que tem conteúdo programático com mais de uma página, então conteúdos programáticos muito longos. Vai ter banca com conteúdos programáticos menores do que esses, com apenas 4, 5 tópicos, que acabam deixando margem para cobrar diversos assuntos. Vai ter banca trazendo conteúdos programáticos apenas baseado em referências, e aí já se torna outro estilo de prova, né? Outra forma de estudar. Mas o que eu quero trazer é que, de fato, a educação física é muito ampla. Realmente tem conteúdos programáticos que às vezes confundem muito, mas o importante é que a gente tenha uma noção, um direcionamento do que a gente pode estudar, do que normalmente é cobrado nos concursos, seja naquela banca, seja de forma mais geral, para que a gente possa sim otimizar o nosso tempo, porque de fato nem todo mundo tem tempo disponível, muito tempo disponível para focar na preparação para concursos, né? Às vezes tem pessoas que têm 2, 3 empregos e de fato é difícil encontrar algum horário ali no seu dia a dia para focar um pouco nos estudos, na preparação. E aí com isso, a partir dessa definição de tópicos importantes, de temas importantes, de formas que esses assuntos são cobrados nas questões, a gente tem um melhor direcionamento e consegue otimizar o nosso tempo, consegue otimizar a nossa preparação para garantir o máximo de questões possíveis em nossa prova. E já chegando na nossa reta final, eu gosto de dividir esses conhecimentos, esses tópicos cobrados nos concursos de educação física em 3 principais áreas de conhecimentos, que inclusive são os módulos que trabalhamos em nosso curso, né? Dessa forma que dividimos os conhecimentos também no nosso curso da preparação à aprovação. Então eu gosto de dividir dessa forma, 3 principais áreas de conhecimentos. A primeira delas, os conhecimentos aplicados à educação física escolar e desenvolvimento. Então a gente vai ter aí principalmente aspectos socio-históricos da educação física, as tendências, as abordagens da educação física. Vamos ter aspectos didático-pedagógicos, como os PCNs, a BNCC, né, as unidades temáticas da BNCC, os métodos ginásticos europeus e assim por diante, o coletivo de autores. E vamos ter também alguns tópicos relacionados ao desenvolvimento motor, né? As fases do desenvolvimento motor, classificações de habilidades motoras, a aprendizagem motora propriamente dita. A segunda área de conhecimento que eu gosto de trabalhar são os conhecimentos aplicados aos esportes e ao lazer. Então a gente vai ter o trabalho das modalidades esportivas propriamente dito, né? Os esportes individuais, os esportes coletivos. Vamos ter organização de eventos esportivos, os sistemas de disputa, conceitos de lazer, de recreação, políticas públicas de esporte e lazer, treinamento esportivo, avaliação no esporte propriamente dito. E a terceira área de conhecimento são os conhecimentos biológicos e aplicados à saúde. Então a gente vai ter a aptidão física relacionada à saúde, a ginástica laboral, fisiologia, cinesiologia, biomecânica, os primeiros socorros. E aí, para cada uma dessas 3 áreas, a gente vai ter as interseções, né? Dos conhecimentos aplicados à educação física escolar e desenvolvimento, com interseção com os conhecimentos biológicos e aplicados à saúde. Nós temos
a atividade física e saúde no contexto escolar, nós temos a própria abordagem da saúde renovada, algumas recomendações de atividade física e saúde para alunos, para crianças e jovens e assim por diante. A gente vai ter aliado uma interseção dos conhecimentos da educação física escolar e desenvolvimento com os conhecimentos aplicados ao esporte e ao lazer, o lazer em relação à educação, o lazer e educação, o ensino dos esportes na escola, a presença do esporte na escola, o esporte da e o esporte na escola, e a interseção entre essas três grandes áreas acaba sendo a educação física propriamente dita. Então, a educação física vai englobar essas três grandes áreas que eu gosto de trabalhar nas questões dos concursos de educação física. Normalmente, os concursos de educação física vão trabalhar questões focadas nessas três grandes áreas. Para finalizar, eu trago como uma sugestão para quem está se preparando, para quem deseja iniciar uma preparação para concursos, 10 tópicos e 10 livros para você dar esse pontapé inicial ou para você dar uma continuidade mais direcionada para os concursos de educação física, para essa preparação para os concursos de educação física. Então vamos lá, 10 tópicos e 10 livros para você dar um pontapé inicial ou continuar sua preparação para os concursos. Primeiro deles, o livro Educação Física Progressista, do Paulo Giraldelli Júnior, que vai trabalhar principalmente a temática das tendências pedagógicas da educação física. Quando a gente fala de concursos de educação física, principalmente da área da licenciatura, a gente vai ter um enfoque muito importante na história da educação física de forma geral. Porém, no histórico da educação física, principalmente aqui no Brasil, a gente vai ter esse maior enfoque nas tendências pedagógicas. Como que a educação física era concebida, era pensada em cada um dos períodos históricos do nosso país. Então a gente vai ter as tendências higienista, militarista, pedagogicista e assim por diante. É fundamental que a gente domine esses tópicos e uma obra que vai ajudar bastante nesse conhecimento é a obra Educação Física Progressista, do Paulo Giraldelli Júnior. O segundo livro e segundo tópico que eu gosto de recomendar, para quem já me acompanha há algum tempo, vai saber exatamente quais são as obras, quais são os tópicos que eu vou recomendar, mas realmente são tópicos sempre cobrados nos concursos de educação física. Independente da banca, se você for realizar um concurso de educação física, é muito provável que você encontre alguma questão sobre esses tópicos e principalmente pensando esses tópicos a partir dessas obras de referência. Então, de fato, são conhecimentos necessários, são conhecimentos que a gente precisa dominar se quer se preparar para os concursos de educação física. Segundo tópico, as abordagens pedagógicas, e para o estudo dessas abordagens, uma das principais obras citadas aí em concursos de educação física, utilizadas pelas bancas como obra de referência, é a obra da Soraya Darido, Educação Física na Escola, Questões e Reflexões. É nela que a gente vai encontrar, de forma resumida, de forma didática, as principais características de algumas dessas abordagens pedagógicas. Crítico-superadora, crítico-emancipatória, psicomotricidade, desenvolvimentista e assim por diante. Então, tema fundamental, abordagens pedagógicas. Recomendo o estudo a partir dessa obra da Darido, Educação Física na Escola, Questões e Reflexões. Terceira obra fundamental, os parâmetros curriculares nacionais, os famosos PCNs. E aí dos PCNs eu recomendo principalmente dominar, não é nem estudar, não é nem só ler, mas dominar quais são os seus princípios, quais são os seus blocos de conteúdos, quais são a sua divisão de conteúdo, as categorias de conteúdos, as suas formas de avaliação e os seus temas transversais. Então, pensando nos PCNs, é fundamental que você domine pelo menos esses 5 itens. Os princípios, os blocos de conteúdos, as categorias de conteúdo, tipos de avaliação e os temas transversais. É um documento que tem muita informação ainda relevante para os concursos de educação física, apesar de ser um documento ali
do fim dos anos 90, ainda tem muita informação importante, ainda vai ser bastante cobrado em concursos, então recomendo bastante a leitura completa desse material, porém focaria principalmente nesses 5 itens que eu falei. Quarto documento fundamental, a Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC. Apesar de ser um documento relativamente novo, de 2018, vem a cada dia sendo mais cobrada nos concursos. Tem concursos que inclusive cobram basicamente só a BNCC. E aí, para o estudo da BNCC, eu recomendo principalmente dominar as unidades temáticas e suas classificações, quais são as unidades temáticas da BNCC e suas respectivas classificações, e também a sua distribuição ao longo do ensino fundamental. Quais são as unidades, quais são as classificações da unidade temática trabalhada em cada um dos anos do ensino fundamental. É importante também conhecer as competências específicas da educação física, as dimensões do conhecimento, mas principalmente dominar unidades temáticas, suas classificações e sua distribuição ao longo do ensino fundamental. Quinta obra importante, o quinto tópico importante, o desenvolvimento motor, principalmente classificações de habilidades motoras, e fundamental dominar, não é nem só ler, não é nem só dar uma olhada, mas dominar as fases do desenvolvimento motor. E para isso eu recomendo a obra do Galarrot, Osmond e Goodway, que é Compreendendo o Desenvolvimento Motor. Então, se quer garantir algumas questões no concurso que você irá realizar, é fundamental você dominar pelo menos as fases do desenvolvimento motor, quais são as características de cada fase, a distribuição ao longo da infância, da adolescência, mas também tem outros pontos importantes que essa obra traz, como as classificações das habilidades motoras, alguns aspectos de crescimento, de desenvolvimento, de maturação e assim por diante. Mas focaria principalmente nas fases do desenvolvimento motor. Sexta obra, trabalhando o tópico da atividade física e saúde. Então a gente vai trabalhar aí nessa grande área de atividade física e saúde, conceitos de atividade física, de exercício físico, de aptidão física, essa relação com a saúde. Então, para essa temática, eu recomendo principalmente a obra do Marcos Narras, que é Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida. Inclusive, essa obra estava disponível gratuitamente no site da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Não sei se ainda continua, mas se você tiver interesse nessa obra, dá uma pesquisada lá no site da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, pois foi disponibilizado lá gratuitamente. Não sei se ainda continua. Dando continuidade agora a alguns temas que são principalmente mais focados em concursos da área do bacharelado, podem surgir em concursos da área da licenciatura, porém são muito mais presentes em concursos do bacharelado. Primeiro deles, a anatomia, e aí eu recomendo o estudo pela obra Anatomia Humana Básica, do D'Angelo e Fatini. É uma obra relativamente curta, muito objetiva, muito didática, fundamental aí para que você possa estudar alguns tópicos importantes da anatomia. E aí eu destaco principalmente sistema muscular, sistema esquelético, os planos e eixos, alguns conceitos anatômicos de forma geral, e o sistema muscular e o sistema esquelético. Outro tópico importante, fundamental aí para concursos do bacharelado, cinesiologia e biomecânica. Recomendo o estudo através da obra Biomecânica Básica, da Susan Hall. E aí destacaria principalmente os movimentos em cada articulação, quais são os movimentos, quais são a classificação desses movimentos, quais os músculos atuam em cada um dos movimentos. Estudar também os tipos de alavanca, quais são os tipos e as categorias, as características de cada uma das alavancas, e trabalhar também esse aspecto cinesiológico e biomecânico do nosso corpo. São tópicos fundamentais e que são bastante cobrados, principalmente em concursos do bacharelado. E para finalizar, os dois últimos tópicos, treinamento esportivo, trabalhando principalmente aspectos da periodização básica e principalmente dominar os princípios do treinamento esportivo. Para isso, eu recomendo a obra A Prática da Preparação Física, do Estélio Dantas,
E por último, a fisiologia do exercício. E aí não tem como exatamente trabalhar de forma isolada a fisiologia, né? A gente vai ter conhecimentos aliados com várias outras obras, mas destacaria o estudo da bioenergética, sistema muscular, sistema respiratório, sistema cardiovascular e sistema endócrino, né? Principalmente aí os hormônios. A gente trabalha todos esses tópicos no nosso curso, principalmente no módulo do mini curso Fisiologia Simplificada para Concursos. E aí recomendo, tem vários livros de fisiologia importantes, recomendo principalmente esse do McArdle, Catch e Catch, que é Fisiologia do Exercício, Nutrição, Energia e Desempenho Humano para o estudo da fisiologia do exercício, que acaba sendo provavelmente o mais cobrado em concursos do bacharelado. Com isso, vamos finalizando o nosso primeiro dia da semana do profissional de educação física com essa nossa aula. Ainda vale estudar para concursos de educação física. Então, de forma resumida, se você tem interesse em atuar na área da educação, na área da saúde, no esporte e lazer, nas forças armadas, na área da assistência social, os concursos vão te proporcionar essas oportunidades. Nós temos vários concursos com ótimas remunerações, com a famosa estabilidade dos concursos. Então, de fato, é interessante se você tem interesse nessas áreas de atuação, em ter realmente um emprego já garantido ali, os concursos são uma ótima oportunidade, né? A gente tem vagas aí por todo o país, seja a nível municipal, seja a nível estadual, seja a nível federal. Então, realmente vale a pena esse esforço, porém que seja um esforço planejado, que seja um esforço organizado, para que você acabe não perdendo tempo, mas sim buscando aquele seu objetivo, né, o topo da escalada, de forma planejada, de forma organizada, para que você consiga realmente estudar, fazer a sua constância nos estudos, realizar a sua preparação e alcance a sua aprovação, o seu tão sonhado objetivo. Amanhã, terça-feira, a gente vai ter a nossa segunda aula, pegadinhas para você escapar na hora da prova. Na quarta-feira, o simulado, né? Vou disponibilizar o simulado para vocês testarem seus conhecimentos. E na quinta a gente retorna com a aula resolvendo e comentando as questões do simulado. Caso tenha alguma dúvida, caso queira perguntar alguma coisa diretamente para mim, caso tenha alguma dúvida sobre os nossos materiais, fiquem à vontade, podem falar comigo lá pelo nosso Instagram, @concurso-cdfísica. Pode clicar no link aqui da descrição desse vídeo também, que você pode falar diretamente pelo WhatsApp comigo ou pelo e-mail contato@concurso-cdfísica.com. Então é isso, muito obrigado, conto com a sua participação nos outros dias e até a próxima.